Fala, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da TV Moshi. E hoje nós estamos aqui com um episódio muito especial com uma amiga minha. Ela trabalha na Best Life, deixa eu apresentar ela, chama-se Adna. E ela trabalha na Best Life com uma área que eu gosto muito, que se chamava antigamente OIM, que é Organizações e Métodos, e depois virou OSM, que é Organizações, Sistemas e Métodos. Por que essa mudança? Porque entrou o sistema, o programa, né? E a Adna, ela está aqui não é por causa dos olhos azuis dela, é porque ela realmente fez acontecer. Então eu achei bem interessante, porque ela fez uma apresentação no radar aqui do grupo, para mais de 200 pessoas no ano passado, e o que ela fez foi uma coisa muito legal que eu quero passar para vocês. Eu até pensei na época, eu vou fazer uns recortes, fazer um texto, mas aí pintou a oportunidade do podcast. Obrigado, Adna, pela presença. Muito obrigada. Vamos lá. Bom, faz quase 3 anos que a gente está atendendo a Best Life, e antes de começar a atender vocês, você já estava participando aqui em outro departamento, depois eu vi que você mudou umas 3 vezes, né? Uhum. Então eu queria saber o que essa mudança de departamento trouxe para você de conhecimento e de características para você implementar o OSM que você vem implementando. Certo. Primeiro eu queria agradecer, né, o convite. Fiquei surpresa e tô nervosa. É normal, é normal. Eu já fiquei muito nervoso no passado, faz parte. Então tá, vamos lá. Se eu falar alguma coisa nada a ver, me avisa. Bom, Muito bem. o que ajudou, né? Quando você tem a oportunidade de passar por diversas áreas dentro de uma mesma empresa, você tem a oportunidade, me repetindo, de conhecer profundamente cada etapa, cada peça desse quebra-cabeça que faz a empresa ser a empresa. Então, o que me ajudou a trabalhar hoje com processos, ter passado área por área, é compreender de maneira prática mesmo, de mão na massa, a entrada de um processo, a transformação desse processo e a saída. Então, é quase como a construção de uma casa, né? E então, você vai pegando cada uma das etapas. Exatamente. Você está falando, eu estou lembrando quando eu comecei na corretora, tinha 12 anos, né? Não sei nem se eu posso falar isso hoje, né? Tinha 12 anos, já trabalhava. Mas aí era isso, eu comecei no arquivo, primeiro assim, office boy, arquivo, né, área de cálculo, produção, então eu fui acompanhando isso que você está falando e realmente a gente vai adquirindo isso, né? Sim. Tá. E tem que ter esse olhar curioso, né? Você está falando de onde começou. Eu entrei no ramo de saúde em 2007. Então, E sempre com saúde? Sempre com saúde. Eu era corretora, na realidade, né? Então, não é que eu era tudo mato, não, já tinha bastante coisa carpida, mas ainda tinha muito mato. Então, eu conheço essa transformação também do mercado. Para a era digital, a gente tinha que, bom, enfim, atravessar a cidade. Hoje, a maioria dos contratos a gente pode observar que é 100% online. Então, Graças a Deus. Né? Graças a Deus, sim. Graças a Deus e empresas como a nossa, né? Que vão. Totalmente, exato. Tá. E o que você acha que foi mais desafiador nessa trajetória toda tua? Mais desafiador na minha trajetória, você diz, não na trajetória profissional como um todo, né? Mas na Best Life. Na Best Life. Foi o Pessoas. mais desafiador. O fator pessoas sempre é o mais desafiador. Mas como eu sou especialista em experiência do cliente, a gente desenvolve técnicas. E o que eu estou dizendo que não é artificial, é verdadeiro. Quando você se interessa pelas pessoas, torna-se muito mais fácil. Eu não queria usar a palavra fácil, mas torna-se natural, né? Esse relacionamento de acontecer. Bom, mas qual que era a pergunta mesmo? Era qual que foi o ponto mais desafiador para você até aqui? Foi quando eu fui promovida à gerência de processos e qualidade. Que foi 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio atrás. Então, nesse momento, você chega numa área que já tem uma estrutura, você chega numa área que já tem os seus processos, e a área de processos, ela tem como base ali melhorias contínuas. E quando você traz esse nome, quase que junto vem uma resistência do outro lado que diz, você vai ficar melhorando, tá ruim? Você falou uma coisa que eu queria te interromper sobre melhoria contínua. Uhum. Porque tem muita gente vamos falar sobre isso mais para frente, que eles acham que fazer um planejamento é fazer aquilo e acabou. E você está sempre constantemente revendo e melhorando, porque sempre tem um ponto para melhorar, né? Sim, sempre tem um ponto para melhorar, a gente sempre consegue identificar desperdícios, a gente sempre consegue testar modelos. Aí isso é uma coisa que eu preciso ressaltar,
que eu tive a sorte de passar por muitas empresas que me deixaram fluir como profissional. E aqui eu tive a oportunidade de ouvir muitas vezes do próprio Sócrates de vai lá, se for errar, erra rápido. E conserta rápido. Certo. Então, quando você tem a confiança de cima para baixo, você consegue aplicar método, que é isso, é contínuo. O método de melhorias contínuas, a gente pode utilizar vários, para não ficar uma conversa chata, mas tem o PDCA e tem o DMake. Eu aplico o DMake em quase todos. Às vezes, quando é menos... Eu posso explicar também o que é isso. Mas quando é menos complexo, eu acho que você identificar a dor. Às vezes, você quer corrigir tudo, né? E aí você desanima complicado. no meio do caminho. Então, você também... Eu sempre eu vou fazendo acertos pequenos. Isso, você também faz isso? Também. Porque se eu colocar o negócio em prática já de uma vez, dá problema. Dá problema. E as pessoas não vão com você. É a sensação que eu tenho. Então, como foi esse... É porque você tem que engajar, isso é importante. E as pessoas têm que fazer parte da construção. Sim. Então, quando eu cheguei... E aí você chega cheio de gás, né? Você fala, nossa, eu vou fazer vou acontecer, e não sei o quê. E aí você vai mexendo e você vai se aprofundando. Não é simples fazer mudanças. Essa questão de melhorias contínuas é uma cultura. Você precisa adaptar o seu time a compreender que quando você diz, e se nós fizéssemos dessa forma, mas esse é meu modelo também de gestão, tá bom? Porque eu consulto o time, porque, mais uma vez, como eu sou muito adepta da experiência do cliente, eu não imponho. Porque quem faz... O legal é quando você consulta, ele passa a participar junto. Exatamente. E aí, se der errado, ele fez parte do erro, né? Do erro, Mas aí o engajamento é tanto, todo mundo quer acertar, todo mundo quer construir, colocar o seu tijolinho, sabe? Então, esse foi o maior desafio, chegar numa área que já tinha a sua estrutura e propor, junto com a chegada do Moshi, porque eu cheguei nessa transição de sistema. Ah, você chegou na mesma época que a gente? Na mesma época, na operação, né? No administrativo. Porque a gente sai de um sistema e entra no Moshi. Eu chego já apaixonada pelo Moshi, porque eu não trabalhava com outro sistema. Então, eu conheci esse sistema e era o que eu tinha na minha cabeça. Eles não. Então, eu tinha uma barreira aí para atravessar, porque eles estavam... Ai, porque lá era assim, assim, assado. Ai, porque... Sabe? Então, esse foi o maior desafio. Trazer as pessoas na construção. Tá, lá tinha isso, isso e isso. Aqui também tem, só que o nome é diferente. O nome do botão é diferente. Eu sempre uso o exemplo do supermercado. Quando você vai no supermercado que você conhece, você vai comprar farinha, você entra no corredor 7, pega a farinha, vai pro caixa e paga, né? Pega um chocolate também. Sim. Mas quando você vai no mercado que você não conhece, você fica perdido, igual barata tonta, e tá tudo lá. Sim. Só que você vai precisar conhecer o novo mercado. O sistema é igualzinho, a pessoa está acostumada no outro. O que ela antes fazia 1 hora, ela vai começar a fazer em 3 horas, vai se perder, mas depois ela vai fazer em menos. Exatamente. Uma vez eu estava trabalhando, nem sei se cabe aqui nesse momento, mas eu estava cronometrando a atividade, né? E isso é uma prática... legal também fazer, né? Sim, e isso é uma prática do Lean Six Sigma, né? Que, mais uma vez, lá do método DMake e tal, eu não vou ficar muito... Isso, exatamente. E quando você quando você traz isso pro seu funcionário, enfim, colaborador resistente, fala, vamos fazer um teste de cliques? Vamos ver quanto tempo a gente leva para fazer nesse sistema e quanto tempo a gente leva para fazer nesse? E aí a pessoa vai e faz rapidão aqui, no que ele já está acostumado. Outro ela já vai marcha mostrar lenta. Exatamente. Aí eu falo, então vamos semana que vem testar de novo? Teve uma vez que para cadastrar uma proposta, pode falar o nome de operadora? Pode. Para cadastrar uma proposta da Apvida GNDI, né, antigo, o Vitor levou 1 minuto e 38 segundos. Aí eu falei para ele, você lembra quanto tempo você leva para fazer no outro? Sabe? Então, por quê? O sistema, ele tem a facilidade de a gente poder usar... Parece besteira, mas isso é economia de recursos, né? Se eu consigo passar utilizando o Tab, todos os botões eu consigo Tab e Enter. Então, eu não preciso perder esse tempo. Pode parecer que é meio robótico, mas não é natural. Você acaba se adaptando a um modelo de agilidade. E você vê, puxa, é muito mais rápido eu navegar no Moshi do que eu navegar no outro sistema. Você falou o negócio do Tab, eu lembrei que muitos poucos clientes até hoje me pediram para mudar a ordem do Tab. Porque tem hora que a gente coloca campos novos e ele começa a sair da ordem. Uhum. Então você dá o Tab, em vez de do campo A para o B, ele vai para o D, depois volta para o B, né? Sim. E é raro alguém chamar a atenção da gente com isso.
Você vê, são pessoas que ficam usando muito o mouse, né, hoje em dia, ao invés do tab, que agiliza Sim. muito na digitação. Outra coisa que você falando, eu comecei a pensar e lembrar que todas as vezes que eu cronometrei alguém, eu sentia que o cara estava com uma sensação assim, se eu fizer em 1 minuto, esse vai ser meu tempo. Ele vai me cobrar por 1 minuto. Uhum. Então é melhor fazer com 1,20 para dar uma gordurinha, sabe? Porque Sim. senão ele vai achar que eu vou fazer 100 propostas no dia e eu até posso fazer, mas eu sou ser humano, eu preciso respirar e Sim. fumar, tomar uma água, né? Exatamente, mas eu acho que isso a gente quebra, porque, mais uma vez, meu modelo, cada um tem seu modelo de gestão, mas no meu é o seguinte, eu incentivo a equipe, já ouviu na técnica do Pomodoro, né? Oh, eu amo. Então, Aliás, eu tenho uma minha, vou fazer um episódio sobre o meu Pomodoro. olha que legal, eu vou querer ver, vou querer ver. E aí, eu incentivo eles, porque para eu ter qualidade, mais uma vez, eu também trabalho com qualidade, para eu ter qualidade, eu preciso que o meu time esteja saudável e seja sustentável a operação para eles. Então, de tempos em tempos, a gente se reúne para compreender, onde que está doendo, né? E agora eu tô falando de dor nesse sentido mesmo. Então, quando eu cronometro, tá certo? Tá certo? E deu 1 minuto e 38, eu tô falando de uma proposta individual. Certo. Eu preciso também cronometrar uma com 3 vidas, um PME, Isso. com 5, com 10, com 20, e saber o que eu tô cobrando. Eu preciso saber se minha equipe tá inchada ou se eu tô sobrecarregando o meu time. E eles precisam compreender que isso é para eles. Sim. Entende? Não é um regime de tem que ser 1 minuto e 38. É uma Sim. questão de é para você. Você saber em quanto tempo você faz determinada tarefa te ajuda na sua organização. Né? Na priorização de por onde eu vou começar. Porque a gente tende a deixar o mais insuportável pro fim do dia, só que a gente sai 8, 9 horas da noite. Eu costumo fazer o pior primeiro. Isso. Então, quando você tem você consegue enxergar o tempo que você leva para cada atividade, você prioriza aquela mais chata, né, a mais demorada, e no final do dia você faz aquelas que você já tem mais prática, mais rápido, né, te traz mais prazer. Você já tá indo embora também, né, você já também... Tá acabando. Tá, o Adna, a gente tá falando aqui muito para corretor de seguro, e quando eles forem ver esse conteúdo, eles falam, vocês são 2 xarope, né, 2 nerds conversando. E vai acabar, eu tenho certeza que eles vão acabar mandando esse episódio para os funcionários das corretoras dele darem uma olhada. Uhum. E o corretor de seguro, normalmente, é um cara comercial. Sim. Né? Ele gosta de venda, de relacionamento. Então, computador, processo, é uma coisa que ele não gosta muito, né? Sim. Ele usa o celular porque tem o Instagram, tem o WhatsApp, mas ele não gosta de processos. E eu queria, assim, que você desse uma dica para quem está começando, ou para quem está assistindo e gosta desse assunto, como é que você começou a fazer isso? Quando é que você começou a mapear processos? Como é que você começou a ter essa organização toda aqui? Qual foi a primeira vez que você falou, eu gosto disso, e começou a mexer com isso? Quando foi? Então, olha só que engraçado. Você estava me fazendo essa pergunta, e aí, tecnicamente, tem 3, 4 anos. Mas desde pequenininha, eu tinha uma prima que ela fazia aquelas bonequinhas que tinha um corpinho de espuma, mãozinha de... Como chama aquilo? Aquela soltava risada, não? Não, essa não. De voodoo? Não era de voodoo, era de porcelana, que era molinha assim. E aí eu lembro que eu peguei uma cadernetinha e coloquei, primeiro pegar o retalho, depois pegar... olha que Então, legal. desde pequenininha, eu já ia colocando umas listas, assim. Depois pegar o cabelinho, porque a gente colava com cola quente, né? E aí, observando ela fazer, eu fui anotando, e no dia seguinte ela chegou, eu tinha feito 3, 4 bonequinhas, e ela, nossa, ficou surpresa. Eu era muito jovem, 6, 7 anos de idade. Então, eu acho que, aí sim, à medida que a vida vai avançando, uma vez em uma empresa, isso foi transformador. Eu trabalhava na área da secretaria e eu tinha que enviar um FedEx para a Índia. Tá. E aí o diretor me pediu para mandar e eu mandei. Passou, sei lá, uns 7 dias, ele veio até mim e falou, não precisa se preocupar que eu já mandei o FedEx. Aí eu falei, não, mas eu mandei a semana passada, no dia que você me pediu. Aí ele falou, só que você não me avisou. Então ele vai receber 2. Sim, então, comunicação. Exato. Comunicação. Qual é o processo do envio do FedEx? Às vezes parece que é só um pito que você está levando, mas ele tava me dando um alô. Sim. Você precisa comunicar. Então, qual que é? FedEx enviado, o número do protocolo, tá aqui para você seguir, enfim, e dar um feedback. Então, à medida que a gente vai amadurecendo profissionalmente, então, para quem está começando agora, eu acho que vale... Eu sou
do old school, né? Eu sei que você não vai gostar disso que eu vou falar, mas eu sou da listinha. Canetinha Caneta e e papel. papelzinho, sabe? E depois eu vou pro digital. Isso aí é legal porque tem muito corretor que às vezes procura a gente querendo fazer uma automação de um processo novo que não existe ainda. Eu falei, cara, por que você não começa com o Excel? Faz um projeto, coloca o ovo de pé, Sim. e aí assim que você tiver minimamente operacional, aí a gente faz o sistema. Mas porque você não sabe ainda se isso vai dar certo, né? Faz uma POC, né? Sim. Começa a fazer um projetinho ali, faz andar, né? E eu sou totalmente a favor disso. Antes de você começar a querer informatizar qualquer coisa, você vai no Excel da vida, né? Ou no papel e Ou caneta. no papel e caneta. Porque eu tenho uma frase que é o seguinte: quem é organizado vai ser organizado sem o computador. Quem é desorganizado vai ser desorganizado até com o computador, não é isso? Sim, exatamente, eu concordo. E às vezes pode até parecer, vocês estão me pedindo demais. Como que eu vou saber fazer esse projeto? Não precisa pegar aquelas mesas de projetista mesmo, todas aquelas canetas e papéis, enfim. É o processo, né? É uma Escrever. listinha. Escreve assim, quando você vai coar um café, você primeiro fala assim, preciso pegar o pó. Preciso ferver a água do filtro. Tô falando no modo antigo, tá? Sem ser na cafeteira. O filtro, vou colocar quantas colheres. Isso é uma receita. Eu até peso o café agora. Olha! Vai ter que moer na hora, espirra lá o negócio para tirar os mas os é muito banos. sofisticado. Olha aí quantos subprocessos você acrescentou no seu... Piorou muito, né? Ao invés de ir para frente, tô andando para trás. Mas tá ficando mais refinado, a qualidade tá melhor, não tá? Às vezes a gente tem a sensação de que aumenta o número de etapas, mas também melhora na qualidade. A gente também tem que conseguir pesar isso. Mas, assim como você precisa de uma receita, eu até falei isso no radar, para fazer um bolo, para fazer um café, é que muita coisa a gente não pensa, mas a gente também precisa de uma receita para lavar uma roupa. Preciso separar a roupa, preciso abrir a máquina. A roupa não vai pular sozinha dentro da máquina. Eu preciso levantar a tampa, preciso utilizar lá as... Como chama aquilo? As funções, as programações. Isso, as funções, exatamente. Se é médio, se é alto o nível da água, qual que é as funções que eu vou querer, se é roupa branca, se é delicada, se é do dia a dia. A gente não se apega nisso. Então, não é difícil você fazer esse projeto do seu negócio. Anota. O que você... Até porque, quando eu anoto, eu sei o que eu quero. E aí, eu sei como te pedir. E é fácil até você depois controlar as exceções, que toda regra tem exceção. Você estabeleceu aquilo, por que isso saiu do padrão? Sim. Saiu por causa desse motivo. Então, vamos criar um gatilho aqui para controlar isso. E você estava falando de organizar, eu lembrei da minha filha. Com 7 anos, ela organizou as bonecas na sala todas por ordem de altura. Assim, eu falei, essa vai longe. Minha esposa acho que não vai gostar muito. Bom, e em casa, como é que você é com o Paulo, por exemplo? Você chega em casa, ele tem a rotina dele, ele chega, tem lugar para pôr sapato, ou lá ele pode ser ele mesmo, como é que é? Não, esse é meu sonho, inclusive. Ele ser organizado? Ou ele te obedecer? E eu também, os dois. Mas os dois, eu acho, porque eu não sou organizada em casa. Ah, graças a Deus, isso é ótimo. É ótimo. É ótimo, nossa, porque você quebra Em casa, por exemplo, todo mundo acha que eu tenho... Tipo, quando na época do videocassete, lembra? Piscava. Sim. Eu não vou arrumar. Porque eu trabalho com o computador o dia inteiro. Sim. Eu quero chegar em casa, eu quero apertar o botão. Para jogar, por exemplo, eu usava videogame. Por quê? O Xbox, etc. Por quê? Porque eu quero ligar e usar, não quero configurar, baixar driver. Então, assim, eu acho legal quando você tem essa mudança em casa. Sim. Mas às vezes não é tão bom assim, né? Mas eu entendi o que você disse, você tem toda a razão. Às vezes eu vou... Tem uma galera aí, você, por exemplo, vocês da tecnologia, vai num lugar e fala, eu preciso formatar meu computador. Comigo acontece o mesmo. Eu tô iniciando um negócio, quais dicas você me dá para mapear? E eu fico pensando, só queria tomar uma cerveja agora. Mas vamos lá. É verdade. Puta, é um assunto muito chato, né? Não, eu adoro. Já é chato para quem tá vendo, imagina um bar, né? Eu adoro falar, só que às vezes eu me empolgo e a pessoa fica, não, era só uma dica. Era só uma dica. Ela não para. Então... Outra coisa, Adina, você acha que essa organização é algo que pode ser ensinado ou é algo que é uma predisposição natural tua de ser organizada? Eu acho que pode ser ensinado. Eu acho que tudo é ensinável e aprendível, né? Então, assim, uma vez que você entende quais são as benesses da organização, você consegue passar isso. E a pessoa vai sentir. Não tem nada melhor do que você colocar a pessoa na prática para testar. Eu sei que a organização parece algo, sei lá, abstrato, mas no dia a dia, se você... Por exemplo, eu fiz o mapa da jornada do cliente. Eu sentei com o time inteiro e perguntei para eles, faz sentido? O que vocês fariam aqui? E eu fui anotando tudo que eles foram me dizendo.
Em quanto tempo vocês Olha, eu acham? achando que era tudo ideia tua. Não, menina, todo mundo junto. Então, o que vocês acham que pode... Quantas propostas você acham que a gente consegue emitir e cadastrar no mesmo dia? Vamos definir um SLA dentro daquilo que a gente pode garantir a experiência do nosso cliente? Então, nós fomos montando junto. A organização, ela vem em conjunto. Eu não consigo transformar alguém organizado do dia para a noite. Mas a pessoa compreende o processo. Ela tem que ser afastada da figura. Então, isso é uma coisa importante. As pessoas hoje querem mudanças muito rápidas. Você falou, não consegue transformar. Realmente é isso. As pessoas têm que entender que elas têm um processo. Tem um livro muito bacana que acho que é Hábitos Atômicos. Ele fala sobre você não se preocupar com a meta final, se preocupar com o processo, com a melhoria diária. Sim. Então, se todo dia se for 1% melhor, você vai chegar lá. Então, ao invés de você se frustrar depois de um mês, falar, nossa, eu não cheguei lá ainda, eu estou muito longe, você vai falar, nossa, em um mês eu melhorei 3%. Exatamente. É um crescimento. É um crescimento. Eu já ouvi isso. Quando a gente aplicou o modelo de home office na operação, eu ouvi, porque aí a gente aumentou 0,3% de eficiência. Ó. Aí eles disseram, nossa, mas só 0,3 não significa nada. Eu falei, mas a gente estava 0,3 a menos, né? Então, a gente aumentou um pouco. Então, à medida que as pessoas vão se acostumando também, se adaptando à rotina, foi subindo. A gente saiu de uma avaliação de 7,7 lá atrás, há 1 ano e meio atrás, e hoje a avaliação geral do time é 9,9 pelos nossos clientes internos, né? Então, porque assim... Isso é igual uma dieta, não é? Por exemplo, você tem que ingerir 2.000 calorias. Você está ingerindo 1.500, você vai emagrecer. Sim. Acabou. Mas eu faço... Calma, não tem como. Você está 500 a menos. Sim. Você vai emagrecer. Você está ganhando 1%, vai dar certo. Vai dar certo. Mas aí também tem que ser honesto, né? Com essa avaliação. Sim. Não pode chegar no final de semana e jogar tudo fora. Isso. Então, eu acho que essa organização... A gente está falando da organização ainda, né? Ela vem... Sobre as pessoas manterem a constância. E ela vem junto nesse processo de construção, de mão na massa. Aqui a gente tem muito essa cultura, né? De colocar a mão na massa junto com o time. Chegar e falar, tá difícil. Porque às vezes o time tem vergonha de falar, não sei. Ou isso é muito comum. E principalmente ajuda, a geração, né? Que vem chegando. Mais uma vez, eu vou falar a experiência do cliente, tá bom? Dentro da minha equipe, eu tenho 3 gerações. E eu preciso compreender que a mesma geração que a minha facilmente aceita a ordem. A gente é bom em receber ordem. Mas e cumprir. Fácil, não é? É muito fácil, eu acho. Você chegar, Adnê, eu quero que você faça. O meu desafio vai ser chegar em você e você falar, nossa, eu não espero, porque eu sou dessas. Nossa, Adnê, arrasou. É isso que eu quero, porque fazer eu sei que eu vou, mas eu quero te surpreender. E você sabe que a vida toda eu tive encargo de liderança. E na igreja agora tem um líder. Cara, como é fácil. É só fazer o que ele pede. É isso, não é tão Nossa, legal. Dá até uma preguiça mental, não dá? Porque a gente fica 24 horas ali planejando. Quando o cara pede, fala, nossa, é só pra fazer. Como é fácil, como é bom. Eu tô indo, e você vai até feliz da vida, né? Vou fazer agora. E aí, me perdi um pouquinho. É normal. Eu anoto tudo, porque perde mesmo. Aí é isso, é o processo das pessoas irem melhorando. E saber falar, Adna, eu não sei. E eu gosto muito quando as pessoas chegam aqui e falam, não sei, ou então, tô com medo de errar. Porque às vezes sabe, entende? Porque o processo está mapeado, está documentado. A minha operação inteirinha, da entrada, ter todas as saídas, porque tem mais de uma entrada. A gente tem mais de 65 operadores que a gente trabalha por mês. Então, são 65 processos diferentes, sabe? Uma pede o checklist X, a outra pede X ao quadrado, sabe assim? Então, a gente vai passando... a gente tem tudo isso mapeado, quase tudo em vídeo. Até mostrei pro Gabriel um dia desses aí, tem quase todos os processos do Moshi em vídeo, passo a passo. Mesmo assim, quando tem tudo isso, a pessoa, ainda mais quando tem tudo isso, a pessoa se sente constrangida de pedir ajuda. Quando você sente, você faz junto, essa pessoa, ela se sente participativa, né? E com um certo poder, sabe? De falar, puxa, eu posso dizer que eu não sei e eu vou ganhar a oportunidade de aprender. Eu tenho muita sorte com o meu time. Eu tenho os meus novinhos, bem novinhos mesmo, que é outro tratamento. Mais uma vez, pra gente é muito fácil seguir ordem. Para os mais novos, tem um pouco mais de resistência. Tem um pouco mais de você não manda em mim. Você já trabalhou com ISO?
Já. Então, porque o ISO é cheio de processos, né? Sim. Entendi se aplicar, né? Uhum. Então, isso aí é bacana, porque você vai fazer os processos todos com os versionados, né? Tudo com Isso. as E com pessoas. tela. Eu tá? fiz uma vez sistema para isso, para um cliente. De ISO? De ISO. Olha, ainda tem? Não, mas tá Ah. aqui. Tá, eu ia querer já. Eu ia falar, É posso bem ver? legal. É bem legal. Sim. Não é muito difícil fazer, são muitos processos com versionamentos. Mas é bacana porque você deixa todo o processo escrito, né? Escrito, com tela, Tá. tipo, sabe as telas por exemplo, a tela de acompanhamento, por exemplo, no Mosh. No ISO, você também pode colocar lá como é essa tela. Então, é um manual de fato, é como uma receita. Isso. O bolo não vai dar errado se seu forno estiver bom, porque você seguiu a receita. Bom, eu atendo muitos clientes, Adna, que eles não planejam. Tá. E alguns que planejam, vou até falar para a câmera, que eles acham que planejam, né? Eles nunca viram um fluxo de trabalho realmente desenhado, como você faz. Uhum. E é uma coisa interessante, se um dia eles puderem ter acesso a isso, para você ver como é que funciona. Porque a Adna, ela faz o quê? Ela pega desde o começo do processo até o final, ela vai mapeando tudo. Primeiro, assim, ela faz de uma forma, vamos dizer assim, mais sintética. Uhum. Aí ela vai quebrando aquilo, mas vai quebrando, né? Isso. E aí quais são as pessoas, quais são os campos. Então, assim, fica um processo muito bem desenhado. Quando eu vi isso a primeira vez, eu falei, graças a Deus, tem alguém que fez isso. Porque ajuda demais, né? Sim. É. Mas eu achava que eu tava te perturbando. Não, mas faz parte. Eu ficava lá, vai eu com a minha pastinha. Oi, moço, sou eu de novo. O que você poderia dar de dica, assim, para quem hoje está assistindo a gente Uhum. e não tem isso, nunca fez? O que ela poderia fazer para começar a mapear um processo? Você já deu a dica ali do caderno, assim, mas Sim. olhando para uma corretora, ela vai começar agora. Imagina se ele está no dia a dia, não tem processos lá, ele tem aquele básico, né? Uhum. O que você poderia dar de conselho para ele começar? Então, primeiro, eu diria para se afastar da figura. Faz de conta que é um quadro, tá? Faz de conta que a corretora é um quadro. Então, você precisa se afastar da figura e Legal. enxergar como todo. Se você entrar em detalhes no começo, a gente vai voltar àquilo lá. Isso, Você vai legal. desesperar e vai falar, não tô querendo. Porque às vezes ele está naquele dia a dia, ele vê só esse pedaço do avião, né? Isso, Sai exatamente. vê o avião inteiro. Então, eu diria isso. Quando chega corretora de seguros, eu não vou saber falar muito profundamente sobre processos de seguros, né? De ramos Mas é muito parecido. etc. Mas chegou. Como chega? É lead? Você pode só escrever esse nome. Então, aqui é a entrada. Você coloca lá na pontinha, captação de lead. Você não precisa falar como foi que você determinou seu público, nada disso, SQL, nada disso. Só lead. Bem sintético. Bem Lead. sintético. Segundo, contato. Eu nem tô falando de administração, tô falando lá do comercial. Eu entrei em contato. Aí eu começo a dizer, eu consegui falar com esse cliente? Sim. Se sim, qual que é a minha próxima ação? Não sei. Agendar para enviar a cotação. Aí enviei a cotação. Ligar para verificar, né? Fazer a negociação toda e tal. Uhum. Então, vamos pensar num caminho feliz. É claro que a gente precisa considerar processos algo muito detalhista. Não vamos nos pegar aos detalhes. Então, eu observo quais são os processos macro. Macro é isso. Ligação, contato, cotação. Próxima etapa. Fechei. Envio o quê? O que eu envio? Para quem que eu envio? Qual é o próximo time? Documenta como, registra como. Isso. Né? Então, quando a gente está assistindo as Olimpíadas, não tem aquele da corrida lá com obstáculo, bastão. de passagem de bastão? Passagem de bastão. Exatamente isso. Quando o comercial correu toda a parte da raia dele e ele vai passar para o ADM, esse bastão, tem que passar como? O ADM vai estar correndo do lado já. Exatamente. E sem olhar, hein? Ele vai pôr a mão Ele só para trás. vai pegar e vai ter que sair. Já vai estar na mão. Então, você tem que passar isso, porque se cair, você já perdeu tempo. Olha só a confusão. Você tem que saber o que você está passando. O que o comercial tem que passar para o DM? Aí, no seu processo, você vai saber o que é que o comercial tem que passar para o DM. É onde começa a briga na corretora. Exatamente. O comercial não quer passar nada, o ADM quer tudo. É isso. Não é? E o ADM quer tudo, não é porque o ADM é chato. Mas lá na operadora, se a gente não passar esse bastão para a operadora completa, ela vai ficar voltando para a gente o tempo inteiro. Então, a gente pode arrumar isso dentro de casa. Então, assim, comercial, eu preciso... Isso é muito legal de fazer. A lista de documentos, checklist. Isso. Operadora X, preciso disso. Aí você junta isso com o seu cliente, porque só você tem contato com o seu cliente. É o comercial que tem contato com o cliente. Pegou a pastinha, ou anexa no e-mail, enfim, entrega para o ADM. Agora é sistema purinho. Lá a gente pode falar de CRM, no comercial e tudo, que é muito válido. Eu acho uma ferramenta maravilhosa, mas eu não tenho tanta propriedade para falar, porque eu utilizo
A parte de gestão Exatamente. não do financeiro. Exato. E aí, agora sim, tudo o que eu tenho da vida desse cliente, o ADM vai garantir que esteja em sistema. E aí você precisa entender o que o seu ADM tem que fazer. Ah, ele tem que abrir um controle, ele tem que preencher esse campo, ele tem que emitir a proposta. Eu não sei, aqui a gente tem uma linha de produção. Então, quem abre o controle e cadastra a proposta não emite a proposta no portal da operadora. Então, eu abri o controle, o ADM responsável por emissão, ele já vai entrar no portal da operadora para emitir. Então, quais são as tarefas? Eu estou falando, se tiver confuso, você me avisa que eu volto. Não, tô acompanhando. Então, quais são as tarefas da pessoa que recepcionou esse bastão? O que ele precisa fazer com esses documentos que recebeu? Checar, ver se está 100%, enfim, introduzir, digitar as informações no sistema. Aí ele vai entrar no portal da operadora, vai digitar as informações, vai fazer o download da apólice e vai finalizar, né? Incrementar com as informações da apólice no sistema. Pronto, agora você só tem que acompanhar. Tá bom, qual que é o próximo passo? Depois que implanta, que a gente tá falando de saúde, gente, são muitas etapas. Eu vou falar sobre o status da proposta mais para frente. Então, tá. Então, implantei minha proposta, eu tenho que passar o bastão para o meu financeiro redondo. Precisa estar o número da proposta do sistema, porque ele vai ter que fazer baixa de pagamento. Se ele não reconhecer o campo, se o sistema não reconhecer o campo que ele está vazio, o corretor lá no final, olha como você compromete um processo que veio redondo, faz de conta lá da frente, lá do comercial, passou pelo ADM, e implantou na operadora, e eu comprometo o comissionamento do meu corretor lá na frente, porque eu não fiz minha parte aqui no ADM. Então, explorar muito todos os campos. Gente, dado é ouro hoje, né? Eu vou até dar um recado para o corretor. Olha que importante isso que ela está passando. Imagina o mesmo sistema Moshi que a gente tem na Best Life aqui, eu vou e coloco na sua plataforma. O mesmo sistema. Você percebe como se você não fizer essas coisas, você não vai ter o mesmo resultado? Não é, Adri? Sim, exatamente. Então, assim, isso é muito comum acontecer com a gente, porque ele vê uma corretora de sucesso que utiliza o Moshi, ele fala, vou colocar o Moshi e vou ser feliz. Só que essa corretora de sucesso, além do sistema, ela tem processos para usar o sistema, né? Que nem agora eu estou com uma corretora nova, a gente está fazendo os acertos na entrada do lead e tal, ele já está preocupado que daqui 3 meses, como é que vai ser a fidelização dos leads, é isso. Sim. O cara está fazendo o mapeamento dos processos, é lógico que vai dar mais certo. Com certeza. Né? Não tenho... Você está antecipando, você já está olhando lá o futuro, você sabe que você consegue, não é prever, né? Mas você consegue montar estratégias, observar cenários diferentes. Quando você tem esse olhar mais crítico, de melhorias contínuas, a gente não inventa mais nada, né? Só copia. E inova, isso que é mais legal. Você vê algo pronto já, moxa, adorei. Mas a gente pode fazer isso? Você tem muito sonho também? Às vezes eu tô sonhando, eu falo, nossa, tal coisa. Sim. Vem sonho, eu vou dormir com aquilo, eu falo, nossa, eu vou fazer tal coisa. Muitos, e eu emagreci 5 quilos por causa disso. Eu quero, como é que funciona? Não, mas eu quero engordar de novo meus 5 quilos. Logo que eu vim, eu ficava pensando em gatilhos, em disparo, em comunicação automatizada. Tem um cliente que ama gatilho. Ele tem vários. Aliás, aqui acho que não tem gatilho. Ainda não. Life. Então, gatilho é legal. Tipo, quando aconteceu um sinistro, dispara tal coisa. Quando aconteceu um evento, você fez gatilho já no status da proposta, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Mas você pode pôr gatilho em tudo. É bem interessante o gatilho. Você diz quem vai receber, já prepara o texto, já prepara todo o processo. A gente fez da comissão, né? Do comissionamento. Mas aquilo não é um gatilho, né? Aquilo é um... Quando chega... É uma espécie, um subgatilho. É um subgatilho, é isso. Mas tem sim. Bom, vamos falar de resistência, próximo item aqui. Quando você encontra aquele funcionário querido, né? Que ele não quer fazer do jeito certo, ou toda vez ele faz um pouquinho diferente, só para deixar a gente maluco, né? Você estabeleceu um processo de um jeito, e aí você olha, ele está fazendo diferente, aí no outro dia ele faz diferente, aí no outro dia ele faz diferente, e aí? Então, aí... Manda embora? Não manda embora não. Não gosto muito de demitir pessoas. Mas é o seguinte, também não vamos ficar para sempre com alguém que não está atendendo as nossas expectativas. Então, vamos lá. Eu vou me sentar com essa pessoa querida e vou perguntar qual que é o caminho que você se sente mais confortável fazendo. E tem uns caras que são criativos demais. Se o sol tiver a 29 graus, eu acho que vai ser assim, assim. Sim, tem. Mas eu tenho... Ai, pera, deixa eu não expor. Tem que achar a palavra correta, né? Isso. Eu tenho... Paciência. Na lateralmente, eu tenho esse perfil.
quem tá na minha hierarquia, não tem. As pessoas, elas, tá tudo bem. Por que você não fez da maneira? Isso. É muito, não é grosseiro você perguntar por que você está fazendo assim e não está fazendo assado. A pessoa tem que ter uma resposta. Se ela não tiver essa resposta, vai rir. Dentro da minha equipe é assim, Uhum. tipo, nossa, Adna, não sei. Bom, então se você não sabe, eu tão pouco, se a gente tem esse processo mapeado, e eu fiz um sisteminha, depois eu posso até te mostrar, que eles podem acionar todos os processos com um clique. Então, Bacana. se você tem tudo aqui, saber como fazer, onde clicar no Moshi, qual campo clicar, sabe assim? Por que você não está fazendo dessa maneira? Entende? Ah, eu não sabia. E sabe, né? É natural que a Sim. gente discute isso. Em todos os níveis, tá? Desde o comercial até o final, eu não sabia. Diversas vezes, falo, poxa, mas eu já te falei. O Julião volta e meia fala, Adina, como assim? Eu já te falei. Puxa, É verdade. deixei passar essa, Não, sabe? não, é. Outra coisa assim, Aham. que eu noto que a gente precisa ser muito simpático, né? Você precisa ganhar, né? Você precisa ganhar a pessoa. Sim. Então, eu, por exemplo, com o sistema, se eu vou numa corretora e eu fico de cara fechada, ou eu não dou um sorriso. Uhum. Outro dia a gente teve um plano de suporte porque o cara não sorriu o suficiente, né? Meu Deus. Você ter uma ideia. E isso já gera obstáculo. Acredito que você também, né? A gente tem que Sim. ter todo um tato, você está tratando ali com pessoas, você tem que ter todo um tato para ver o porquê que ele não está trabalhando da forma correta, por que ele não está seguindo o que foi combinado de seguir, né? Isso. Para que ele faça do jeito certo sem gerar atrito, né? Isso. E aí, mais uma vez, experiência do cliente, né? E mais uma vez eu vou ter que falar agora de questões geracionais. Parece repetitivo, mas é a grande verdade, principalmente quem tem cargo de liderança. O meu pai, por exemplo, meu pai tem 65 anos. Ele veio de um modelo de que você entrava numa empresa e você morria lá. Você fazia carreira ou não, você ficava ali num cargo e pronto. A geração seguinte, que não é a minha ainda, ou um pouco mas não é ainda não, tem uma outra geração que já estava crescendo. Ela começou a questionar um pouco mais, a tecnologia não estava tão forte. Não era ainda. Então, eles questionavam os chefes, mas ainda se mantinham no trabalho. Quando chega a tecnologia, o acesso à informação e a você ter a sensação de rápida mobilidade, eu posso sair, que eu vou ter outro emprego, você tem sites e sites de emprego na palma da sua mão, 1 bilhão de promessas e etc. O que nos conecta, olha que maluquice que eu vou dizer, é a mais pura verdade, é o afeto. Você fideliza os seus parceiros de trabalho a partir da conexão emocional. Tem dados, aí eu não vou ficar falando dados e dados e dados aqui um em cima do outro, mas é o seguinte, eu posso depois compartilhar com você. Existem dados de pessoas que recusam oferta de trabalho com salários mais altos por conta de conexões emocionais, Relacionamento. relacionamento. É. E eu tô dizendo isso Sim. honestamente, sem... Eu já ouvi, eu não vou sair porque eu gosto muito de trabalhar com esse time, porque eu Sim. acredito na empresa. Então, é bacana pensar no seguinte... E detalhe que essa pessoa também é cobrada, mas ela é cobrada da forma correta, né? Sim. E ela reconhece É também o engraçado, às erro, vezes tem um né? funcionário que ele chega para mim e fala, Mochi, vai acontecer esse final de semana e Cheio de você vai medo. poder sair na sexta-feira. Ô, amigo, você não, aqui não é uma prisão. É isso. Não, eu posso então, como? Tá louco? Você deve, né? Exatamente. Lógico, como já teve caso, um funcionário fala, meu, errei de madrugada. Sim, errei um pouquinho essa Estiquei madrugada, um né? pouco essa noite aqui, né? Estiquei um Sim. pouco, tô indo dormir agora, depois eu falei, meu, fique em paz. Sim. Porque é lógico, se fosse todo dia, não, mas eventualmente, então é um ser humano, né? E são poucas as empresas que dão essa oportunidade da pessoa se abrir. Sim. E eu falo, cara, se eu fizer uma coisa errada, você vem e me fala. E olha como é uma informação muito importante essa que você trouxe. Esse medo que ele chega para pedir é reflexo dessas experiências anteriores. Sim. Eles não estão acostumados a poder falar a verdade para um líder. E a gente está quebrando isso agora. Não é a farra do boi também. Não é assim, Sim, a gente saia para beber loucamente. Pelo contrário. Mas eles entendem, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho a minha entrega. O meu líder conhece, porque aí sim, essas conexões todas que a gente faz, tô falando de conexão emocional mesmo, porque tudo aquilo que nos atrai, tudo aquilo que a gente repele é emocional. A gente compra mediante a emoções, né? Sim. A gente joga fora, a gente desperdiça também, não faz mais sentido. Então, no Corretor SA, na palestra que
a gente teve com o Marcos, lembra da cadeira de rodas? Lembro sim. Que o maior poder, a maior força qual é a emoção. A Lembra emoção. disso? Exatamente. É a emoção. A gente fica levando. Ele emocionou um pouquinho a gente. Ah, só quase nada, Quase né? nada. E aí eu acho que a gente tá transformando isso agora, porque a experiência. Nossa, eu vou te mandar depois depois você pode até compartilhar. Umas pesquisas que a PwC fez de experiência do cliente. Mais de 60% dos clientes entrevistados foram entrevistados 18 mil pessoas em 5 países diferentes. No Brasil, mais de 60% dos entrevistados estão dispostos a pagar mais caro pela experiência. Então, assim, eu tô te oferecendo essa xícara, você também tá me oferecendo a mesma xícara, só que a sua é R$50 mais barato. Só que o atendimento que eu ofereci... É isso, eu vivo no meu dia a dia. É isso. É isso. Então, eu sei a qualidade do produto que eu tenho, mas como que eu estou tratando esse meu cliente? E o cliente interno, que são os meus colaboradores, funcionários, é a mesma coisa. Por que ele vai para lá? Esse cara, ele já absorveu a cultura da empresa, ele já entendeu, já teve treinamento, já entendeu todos os processos, por que eu vou perder ele? E outra, é uma questão de mercado também. Sim. Se o mercado paga 2 e você está pagando 1, você está errado. Exato. Né? Uhum. A não ser que seja uma proposta que estão fazendo de sacanagem, mas normalmente você tem que ir se adaptando ao mercado. Ao mercado. E você tem que saber que aquele funcionário que hoje vale 2, amanhã ele vai valer 3, vai valer 4. E aí você também pode ir reconhecendo ele. Exatamente. Mas já teve casos de não saírem da empresa justamente por isso. Sim. Tá, agora eu vou falar sobre uma mentalidade vitoriosa e uma perdedora. Que aí é assim, eu vou citar uma característica para quem está ouvindo a gente. Que isso eu acho que assim, é o divisor de águas para o sistema. Por exemplo, mentalidade vitoriosa. A Adna chegou lá, rodou o relatório de pedidos, que você gosta, né? Sim, gosto Moxa, eu bastante. amei, mas eu precisaria ter aqui a opção A e a opção B que eu não tenho. Tem como colocar? Isso é a mentalidade vitoriosa. Uhum. A perdedora, como é que é? Ela roda o relatório de pedidos, não tem isso aí. Ah, não dá para usar. Uhum. Por que não dá para usar? Ah, isso aqui não tem a coluna A e a coluna B, para mim não presta. Você entende a diferença? Total. E hoje, essa tela que você pediu para colocar mais uns filtros, que aliás a gente acabou fazendo uma gestão de pedidos. Foi a que você mais gosta, mais usa e fica o dia inteiro. minha favorita. Olha só como a mentalidade, você vê, a mentalidade tua em relação a um processo mudou a forma como a Moxa atendia lá num determinado segmento e você hoje usa. Sim. Né? E isso acontece muito com a gente, muito. É um recado que eu queria dar. Acontece também do lado de cá, né? Sim. Bastantão de... Não, eu não, assim não vai funcionar. Mas por quê? Porque não vai. Ué, na pesquisa, posso só trazer uma coisa aqui, ó? Vocês que responderam nossa pesquisa de satisfação. Deu 9. Chegou lá, você tem alguma sugestão? Não. Não. Então é 10. Porque se você não tem nenhuma sugestão de melhoria, você só quer reclamar, né? Não funciona, mas não funciona o quê? Alguém pode nos sinalizar? Então tá, É que o ser humano é difícil, né? O ser humano é a parte mais difícil. E como que se identifica assim no teu time quando você vê uma pessoa que é campeã? O que você fala, meu, esse cara vai dar certo no meu time porque ele tem essa característica. Qual que você acha que é? Então, primeiro, olha o que eu vou te dizer. Uma das últimas entrevistas, 3 últimas entrevistas que eu fiz, a minha primeira pergunta foi: você joga videogame? Por quê? Eram jovens. E eu precisava de pessoas rápidas. Quem joga videogame tem ali Exceto o Minecraft. Viu? É. Tem um joguinho lá que... Tem, péssimo. Esse aí, né? Não, desculpa quem gosta de Minecraft, mas eu passo mal de verdade. Eu não sei qual que é o negócio. É que a gente não tem amizade com ninguém que joga Minecraft. Não tem condição. Nem ando com essas pessoas. Mas o gráfico do jogo me dá um negócio estranho, isso. Eu não consigo nem ficar olhando muito tempo pra tela, mas deixa eu voltar. E é verdade, o cara, você tocou no assunto que é verdade. O cara tá lá, tá milhão e tal, aí chega na hora de trabalhar. Você e aí, acorda? Exato, por isso que eu perguntei, se joga videogame? Primeiro, essa galera que tá entrando no mercado agora, eles são, sei lá, 18, 16 anos mais novos que eu, a grandíssima maioria. Não sei o que tá acontecendo na vida deles. Nesse mundo em que eles estão crescendo, eu preciso que eles me deem essas notícias também. Sim. Então, você joga... que jogo você joga? Você consegue identificar... Olha que processo seletivo meio que parece não ter sentido, mas você consegue identificar a agilidade das pessoas a partir disso. Eu não tô dizendo que quem não joga videogame não tem agilidade. Sim. Não é isso que eu tô dizendo. Não, peguei, Mas entendi. eu consegui... Nossa, arrasamos demais nas nossas últimas 3 contratações. A gente arrasou demais.
Pegou 3 gamers bons. Bom, Vamos pôr isso numa competição com a gente aqui. mas a visão vitoriosa é a pessoa questionar tudo. Mas questionar no sentido do, mas por que a gente faz assim? Aí você dá a resposta, mas e se fizesse assado? Esse, e se fizesse assado, é uma mente inovadora. Sim. Porque ela não está aceitando. Está se questionando, né? Exato. A pessoa precisa perguntar e se provocar. Isso, né? isso. Eu na escola eu ficava toda hora, mas professora, Hermione. professora. Aí quando eu levantava os amigos, Ei, lá lá vem. vai o burro. Aí eu falei, peraí, você sabe? Boa. Não. Então fica quieto, eu tô aprendendo. E você vai aprender junto agora, porque Agora eu você vai perguntei. aprender. Então fica quieto que você vai aprender junto. Muito bem. Porque eu perguntava tudo. Sim. Aonde eu for, eu pergunto. Eu Por também. quê? Mas por quê? Nossa, mas você tem interesse, eu tenho interesse em tanta coisa. Porque você vai, uma coisa você junta com a outra, e você vai depois implementando em processo. Sim, sim. E esses dias meu pai falou isso pra mim, que eu tava, não sei o que eu tava falando pra ele, de perguntar, ele falou, quando você era pequenininha, a Dina Carolina, eu ficava, ai, lá vem a Dina Carolina com essas perguntas de novo. Então, porque eu realmente identifico como mente vitoriosa, não a pessoa que reclama tá ruim e não me diz o que tá ruim, porque não é possível melhorar. E uma vez eu falei isso até com os nossos parceiros de trabalho. Falei, gente, se vocês reclamarem da operação no corredor, nada vai acontecer, porque eu não Perfeito. sei. Perfeito. Fala pra mim. Entende? E já venha com a sugestão. Isso. E mesmo Já que não pensa. tenha, Dina, tá muito ruim assim. Identifica o Pensa problema, alguma coisinha né? pra mim. Isso. Sabe? Eu acho que é o que mais me traz alegria, de verdade, assim, que eu consigo identificar um funcionário campeão, que são os perfis da qualidade, né? O campeão, o pregador, o sonolento, não é sonolento, e o... Do Círculo da E o Vitória, que da já era Roda lá da também, Vitória. né? Não, eu esqueci o nome do... Porque São tantas metodologias, né? Também. Mas o campeão é esse, que ele tem energia para mudar as coisas, para inovar, para trazer e tem que ter, desenhar porque e senão tudo. nos dias de hoje, se você não tiver energia... Acabou tudo. É. O pregador, ele não tem energia para movimentar a mudança, Mas ele evangeliza. E ele fica, toca gente, tudo, eu né? acredito, eu Vai, acredito. Exato, vai dar certo. O outro, os bloqueadores, esses são os mais difíceis, piores. mas o que a gente precisa sempre lembrar é o seguinte, quem é campeão em um projeto, às vezes pode ser bloqueador no outro. Tá. Porque se nesse ele acredita, ele vai ser o aqui, ó, campeão, o pregador. Se você traz uma ideia e ele... eu já lembrei uma situação onde eu sou bloqueador em outra. Então, eu tenho alguns que eu falo de gente. Porque é uma situação que eu não acredito. Eu acho que tá errada. Sim. Mas talvez, testa pequeno, erra rápido. Nunca se sabe. É que eles estão demorando demais. Não, então não. E o sonolento, que não é sonolento o nome certinho agora, que é aquele que... É o lerdo. Deixa, pra onde for eu tô indo e tal. Então, e às vezes o bloqueador, ele ensina muito, muito pra gente. Eu já tive experiências com líderes bloqueadores. É muito difícil você ter um líder bloqueador. Líder bloqueador tem que vir de cima pra baixo. Nossa, exatamente. Então, pra você ele tem quebrar... que estar sempre o mais ouvido aberto possível. Exato. E eu acho que é isso. A mente do vitorioso é isso. Você disse tudo agora. Tipo, eu não sou aqui a majestade sabiá. Se alguém que tá lá embaixo chega em mim e fala assim, tá começando na carreira, não lá embaixo no sentido, mas tá começando na carreira, e fala, eu tenho uma sugestão, eu preciso ouvir. Esse cara tá trazendo notícias, principalmente essa juventude aí, eles estão trazendo notícias que eu não tenho acesso hoje. Eu já passei por esses 20 anos e aí eu tô estudando outras coisas lá na frente e eles estão tendo contato com coisas, tipo Minecraft, brincadeira, Minecraft é antigo. Mas eles estão tendo contato com coisas que eu preciso ouvir deles, sabe? Então, eu acho que essa é uma mente bastante vitoriosa e no meu time eu tenho muita sorte de ter. Eu sempre tive muito jovem, né? Jovens na equipe, Sim. sempre. E aí, assim, hoje temos o quê, Gabriel? O mais novo ali tem quanto hoje? 20 anos. Falei, na minha equipe também. 20. Vamos supor, até os 13 anos, ele não era ninguém, né? Porque ele trocou fralda, né? Mamou. Então, ele passou a ser alguém depois dos 13. Para 20, ele tem 7 anos de vida. Apenas. 7 anos, ele é um bebê, né? Então, mas ele vem com uma bagagem totalmente diferente. Exato. E vai ter que entrar na equipe e se integrar como os demais, né? E ele traz coisas pra gente desses 7 anos que ele teve. Então, que ele vem com uma outra geração na cabeça. Isso. Aí tem que equilibrar. Aí eu fico ouvindo umas besteiras de geração Y, Z, também não é besteira, não. Não, mas tem uns exageros. É ser humano como qualquer outro. Mas aí tudo vai ter o exagero, né? Então, não sei se eu concordo que é um ser humano como qualquer outro. Porque, mais uma vez, a gente tá dizendo que o Japa é diferente. aí? Nós somos bons de seguir Japa, você é ordem. diferente? O Chico, meu esposo, ele é 8 anos mais novo que eu. Eu já sinto. Assim, eu falo, ai, minha nossa.
Onde eu fui amarrar Você sabia que eu descobri que você Brincadeira. casou um ano depois? Que a gente já tava casado? Sim. Não é possível. Sim, porque eu vinha na Best Life, fazia as visitas, conversava com o Chico, né? Sim. O cara sensacional, sempre bati papo com ele. Outro dia, não sei o que, o marido da Adina. A Adina é casada? Ah, com quem? Não é possível. Eu tô te falando, um ano depois eu descobri. Você acredita? Isso é o nível de profissionalismo também que você tem. É, porque não Porque eu nunca transparece. percebi nada. Eu sempre tive contato por causa das reuniões que a gente fazia com a Best Life, né? Sim. Tá, o que você diria para alguém que tá ouvindo a gente agora e o cara fala, besteira, meus processos já estão todos estabelecidos, tá tudo redondo, não preciso mexer em nada. Então, vamos Então. lá. O que eu diria para essa pessoa? Sabe que processo? Quando a gente está falando de processos, posso utilizar, por exemplo, o McDonald's como exemplo? Por que se eu vou no McDonald's... Só não pode falar mal da Mochi. Tá, não, da Mochi só tem elogio, de verdade. Hoje, né? Depois precisamos falar sobre isso. Se eu vou no McDonald's no Rio Grande do Sul e eu vou no McDonald's em Rondônia, Roraima, se eu for pedir um Big Mac, um McChicken, não importa. Mentira, você nunca foi pra Roraima pra pedir lá? Então, não fui não, mas eu já fui pro Amazonas. Não, mas eu já fui pra fora do país. Tá. Então, tudo bem. Se você vai, sei lá, no Uruguai e você vai nos Estados Unidos e você pede um Big Mac, é porque aí os outros sanduíches realmente mudam, mas tô falando do Big Mac agora. É o mesmo sabor. E por que é o mesmo sabor? Porque tem um processo aplicado. A minhoca é a mesma. A minhoca é a mesma, exatamente. Cultivado na mesma terra. Enfim. Eu fico pensando, quem inventou isso? A quantidade de minhoca para dar um boi, né? Não é? É verdade, a quantidade de minhoca. Onde estão todas essas? De tantos hambúrgueres que eles vendem na história do McDonald's, né? Aí o McDonald's, se ele estacionasse, ele não estaria vivo mais. Isso. Então, mais uma vez, mesmo que tenha qualidade em algum processo seu, que eu acredito que tenha, porque eu sei que a gente tem processos aqui de altíssima qualidade. Sempre dá para melhorar. E sempre dá para inovar. Se eu entreguei isso, então agora, na Copa, eu vou fazer os lanches das nações, né? O lanche alemão na segunda, do Espanha na terça, na quarta. Então, assim, senão você vai ser engolido. E eu não tô falando isso para ser alarmista, para ser uma pessoa, nossa, você tá... Gente, é verdade isso. Isso para corretora, para hambúrguer, para tudo. As IAs aí chegando com tudo, se a gente não aprende a dialogar com essas ferramentas, eu não tô sacaneando isso agora, não. Eu já tô vendo isso na prática, no dia a dia. De que se você não está dialogando com as inteligências artificiais, você não está usando os sistemas, as inteligências artificiais nos sistemas, você está perdendo muito em tempo, em qualidade. E vai ser engolido. E vai ser engolido, não vai ter outra opção. Não, hoje, de verdade, nunca teve. Essa é a grande verdade. Então, se você ficou parado no tempo, você vai ser engolido. Vai chegar outras opções. Por que o McDonald's existe? A Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola é emoção, né? É isso que a gente tem que pensar. Quais são as estratégias que essas grandes empresas já consolidadas, a gente tem que aprender, né? Sim. Entendeu? Fazem. Nenhum processo é tão garantido de sucesso estacionado eternamente. Entende? Você sempre tem condições de melhorar. Por isso o nome é melhorias contínuas. Isso. Entra no ciclo, né? Desenvolve, implementa, testa, desenvolve, implementa. Aí você acompanha, depois de teste, controla, acompanhamento. Isso, exatamente. E você recomeça, porque você sempre vai descobrir onde economizar, por exemplo, quem gosta bastante de economizar, onde tá tendo mais desperdício. Sempre tem ponta solta, sempre. Onde eu tô gastando, por exemplo, as pessoas estavam passando... Olha que case interessante de se dizer. As pessoas estavam, como era, passando mal no trabalho... Não, as pessoas estavam com baixo rendimento no trabalho. Aí foi toda a equipe dos Belts lá, que é do Lean Six Sigma, mapearam, verificaram tudo. Não tinha nada. Aí um falou assim, gente, aqui dentro é muito calor. Ah, não, aí não dá. Aí colocaram o quê? Ar-condicionado. Ar-condicionado. Aumentou o rendimento. Sabe que uma vez eu prestei serviço? Prestei serviço quando, numa parte da minha carreira, teve uma corretora que queria que eu fosse lá todos os dias e montar uma sala com tudo que eu pedia, etc. E aí nessa sala não tinha ar. Eu falei, cara, não dá. Não dá. Aí eu falei, cara, sabe quanto você tá me pagando? E a sala não tá ar-condicionado. Sabe quanto custa o ar-condicionado? Ele falou, põe agora. Falei, pelo amor de Deus, porque você não rende. O cara não rende. Não rende, fica mole, não exatamente. Responde. Mas aí é isso, sempre é possível melhorar. Ai, meu time não performa. Chama o seu time.
Pergunta pra eles o que tá rolando. Ei, o que que tá rolando com vocês? Não, é ter interesse na sua equipe, Sim, né? é Mas importante não dá pro isso. Bernardinho falar, não tô nem aí que você tá com cólica, filha. Não dá, porque ela vai performar muito mal nesse Perfeito. jogo. Então, chama o seu time, entenda o que tá rolando. Quem não tá afim, não tá afim. Aí já é bom tirar mesmo. Identificar esse que é o sonolento lá, que não vai nem pra Você lugar tá nenhum. falando, tá lembrando do seriado da Netflix agora, de Fórmula 1, do Aham, Senna, não sei se você sim, já viu. Muito comecei. bacana. Aham. Então, e depois eu tava assistindo um episódio de um amigo meu, lá o Alex Ruff, que ele fez um episódio de 3 horas falando sobre. E tem uma corrida onde o Senna correu, e aí ele pegou a pole, ele liderou, Uhum. ele ganhou. Boa. Quando acabou a corrida, ele chegou pro pessoal da equipe e falou, o carro não tá bom. Olha aí. Por quê? Pode melhorar. Pode melhorar. Não é porque ganhou. O que acontece se o Senna não for atrás aqui num segundo que ele acha que dá pra tirar? A outra equipe tem. Exato. E passa. Então, eu acho que é um exemplo legal disso. Tipo assim, você acha que tá tudo bem porque você ganhou, ok. E aí? Próximo passo, você não pode dormir. Não pode. Né? E é sempre bom ter quem levante a mão. É. Porque às vezes a gente não tá enxergando. É só você estar atento, né? Isso, mas às vezes, por exemplo, eu tô distante. Meu time hoje tá lá no Morumbi e eu tô aqui. Se eu não tô questionando como tá alguma... É preciso que o time também tenha autonomia de levantar a mão e falar, Adna, aqui vai dar ruim. Nossa, tem uma funcionária na minha equipe que maravilhosa, excepcional, entrou recentemente, ela já chegou e falou, oi, desculpa, mas eu queria dar uma dica. Olha que legal. Muito legal. Ah, e era do Moshi. E a gente já implementou, inclusive, a melhoria, que foi do status, da Tá. Mil, do boleto. Sabe? Já implementamos? Não sei. Já sim, já acompanhar Amém. boleto. Então, amém. E aí eu falei, olha que menina. É legal. Sabe assim, não é muito Sim, legal? sim. Porque eu tô distante, não sou eu não faço tudo, né? Outra coisa que eu acho que é interessante é o seguinte. Imagina que você está numa escada. Você sobe um degrau. Quando você sobe o degrau, você vai olhar mais para cima. Isso. Mais para cima. Mais para cima. Então, hoje você não está vendo que precisa de mudança. Mas assim que você fizer a primeira e você pegar o gosto pela coisa, Sim. você vai ver que a cada passo que você dá, você vai olhar mais alto. E você vai ver coisas que você não estava vendo. Ô, Adna, como é que você faz quando você tem um desafio grande? Então, começou um projeto novo, um departamento novo, que toda hora está mudando. Sim. E aí, assim, agora o desafio é grande. Como é que você faz? Você parte em pedaços? Você já estabelece logo como é que vai ser até o final e coloca todo o cronograma? Como é que você faz? Primeiro eu entro em desespero. Brincadeira. Mas é verdade. Primeiro eu falo, gente, lá vai mais 5 quilos. Aí depois eu preciso do meu bom e velho papel e caneta e compreendo. Olha de longe. O que é essa empresa? Isso, para eu poder me afastar. Por exemplo, a BLP é bastante diferente da BLC. A quantidade de subprocessos que tem na BLC é imenso. Para quem é pessoal que está assistindo acompanhar, a BLP é uma empresa deles que trabalha com porte 1 e porte 2. Isso. E a BLC trabalha com empresarial. Exatamente. Tá. E para além disso, no porte 1 e porte 2, a gente vende o plano de saúde. Certo. No corporativo, a gente vende a Best Life. Ah, legal. Sim. Muda muito, é verdade. Muito mesmo. Então, você precisa se afastar de novo. Você jura por Deus, você sabe tudo, né? Ah, eu conheço a Milson, América, Bradesco. Eu conheço, você jura por Deus que entende. Se você já chega de salto alto, é muito... Quando você tem um grande desafio, você chega de salto alto, você vai só postergar. E você foi para a BLC final. agora? Eu sou gerente ainda na BLP, mas na BLC eu sou só pelos processos. Então, hoje a gente mapeou. Foram 72 horas para mapear todos os processos, de ponta a ponta. Por isso dá um desespero inicial. Mas quando você começa... Vamos lá. Distanciei. Deixa eu entender quais são as entradas. São muitas entradas na BLC. É nomeação, é FII, é venda nova. Aí, beleza. Aí, além da venda, do processo da venda... Tem o processo do administrativo, que é muito diferente do nosso lado. Porque no administrativo tem implantação, movimentação cadastral, faturamento. Aí tem o atendimento, que é o relacionamento. Então, você precisa marcar uma consulta, você vai entrar em contato com o time e o time vai marcar essa consulta para você. Então, veja só que em uma só entrada, mudou tudo. Mudou tudo, porque eu não faço marcação de consulta lá no Porte 1. Aqui a gente faz, a gente marca consulta, a gente descobre rede credenciada, é tudo.
leva o pet para banho tosa, faz tudo. É quase isso. Aí tem o núcleo de acolhimento, que é fantástico. Deixa eu só falar disso, que eu sou apaixonada pelo núcleo de acolhimento da BLC. Eu nem sabia. Olha só. Precisei, que é você... o Viva Melhor, é o projeto Viva Melhor. Você consegue mapear os usuários, você consegue identificar a linha de cuidado que cada um precisa ter, se a moça Dentro está de cada gestante. Exatamente. Qual é a linha de cuidado que eu vou oferecer para ela, se tem o canal direto com a enfermeira. Porque Olha, isso é uma médico, preocupação constante de quem trabalha com corporativo, para você reduzir risco, para você não simplicidade. ter, né, a renovação, uma surpresinha, né? Exato. Então eles vão trabalhando sempre aquela pessoa que tende a ter uma diabetes, que está... Problema de ortopedista, sabe? Enfim, e assim, e aí vocês se baseiam nisso com estudos feitos por exemplo, por algumas empresas que fazem esses estudos, de Sim. saber quem está mais indo em consultório, como é que estão o exame dessas pessoas, ou é mais com o RH dessas empresas? Então, é mais com RH, e aí eu não vou conseguir falar profundamente, porque, mais uma vez, eu faço um mapeamento dos processos, mas profundamente sobre isso eu não vou conseguir te responder. Mas por exemplo, existe um relatório que a operadora a própria operadora própria gera. operadora. Legal. Só que a gente não tem acesso a esse relatório, a gente tem acesso aos gráficos, até por conta da LGPD. Certo. Então você consegue identificar os maiores utilizadores, você consegue... Gente, é muito legal a linha de cuidado que você vai oferecer para se ele está fazendo um tratamento oncológico, você já tem uma linha de cuidado para ele, e eu tô falando de verdade. E agora você está falando disso, comecei a me ver à tona assim, voltou o hábito de fumar, né? Voltou. E existe hoje antitabagismo nessas empresas? Existe palestra de antitabagismo, de estresse, saúde mental. Honestamente... saúde mental que mais pega, né? O que mais pega. A gente tá aí num momento que... Porque os dados, todo mundo fala, ai, nossa, mas todo mundo, de repente, resolveu ter burnout. Não é de repente. Entende? Tipo... Eu tinha uma amiga que ela me avisou isso há 20 anos atrás. Tá vendo? É porque a gente não tinha Porque ela trabalha na área de saúde, ela trabalha numa indústria que faz eventos médicos, né? Sim. E de tantos contatos com médicos, ela falou, olha, as farmacêuticas já estão se preparando que daqui 10, 15 anos vai acontecer um boom nessa área. E a gente tá vivendo isso, depressão, ansiedade, Por quê? burnout. Por que será? Por que será, né, gente? Mas eu acho que... Bom, enfim, isso do Viva Melhor é fantástico. Então, mais uma vez, aí o desafio é imenso. Você sabe que você está falando uma coisa que é importante, porque tem corretor que atende ao porte 1 e porte 2, ele acha que ele vai conseguir pegar o empresarial. Mas ele pode conseguir, mas então, a gente atende aqui. Isso, então, Sim. porque o atendimento é totalmente diferente. Já Totalmente. tive clientes que pegaram, perderam, porque ele vai estar acostumado com uma empresa igual a Best Life tocar o processo. Sim. Né? E é isso, tem toda uma inteligência por trás, tem o placement, que vai fazer estudo de mercado, é muito diferente, dentro de um mesmo grupo. Eu tenho corretores meus que procuraram vocês para fazer uma parceria para que vocês tocassem o empresarial para ele. Sim. Porque é isso, delicado, você precisa entender quem está em tratamento. Você não pode simplesmente vir aqui trocar você de operadora se tem funcionário internado, você não sabe se o dependente... Olha como é bacana isso, quando você começa a mapear processos. Você descobre... É isso, cada hora você está num degrau, você está enxergando mais alto. Só que nesse caso, quanto mais você se aprofunda, mais você fala, meu Deus, tudo isso, a gente faz tudo isso, que loucura. Nem sabia que tinha gente que faz isso. Então, por exemplo, eu trabalho aqui, aí eu tenho o plano de saúde, eu tenho um dependente, e esse meu dependente está internado. Ninguém na empresa sabe da minha vida pessoal. Quando a empresa decide mudar de plano, eu preciso lembrar, eu como consultoria, que existem também esses dependentes que a empresa não sabe. Ou porque está com vergonha, ou porque, enfim. Aí tem o núcleo de acolhimento que a empresa nem fica sabendo, sabe? É lógico que ela fica sabendo que ela está contratando um plano, mas o funcionário não precisa se expor. Sabe? Isso. E também para proteção de dados e etc, etc. Então, quando chega esse desafio imenso, o que acontece? Me distancio, entendo por bloco. Então, eu fragmento, exatamente o que você fez. Eu divido por blocos. Então, dentro do comercial, o que compõe o comercial? Mais uma vez, captação, negociação, apresentação da Best Life, que é bem diferente do Porte 1, que é a apresentação do plano de saúde. Aí vai para o placement, aí sim agora vai para a apresentação da proposta da operadora. Entendi esse bloco. Próximo bloco. Nessas 72 horas que você ficou fazendo essa documentação, você não teve um consumo mental muito grande? Muito grande, mas a gente partilhou, né? Não, mas não desgasta tudo, porque você já está vendo todo o processo, não é? Sim. Quando um cliente meu chega e começa a falar de um projeto novo,
eu começo a ouvir aquilo, dá uma canseira mental tão grande, porque é um exercício mental muito grande, porque ele só Sim. tá me falando o que ele quer, eu tô vendo todos os processos, Tudo. vai montando. Já você já tá Falei, fazendo. meu Deus do céu. Exatamente isso que acontece. Porque dentro da sua mente você está desenhando, você está entendendo as entradas, saídas do sistema. Eu desenhei um sistema, depois eu vou te mostrar, se você tiver agenda algum dia. Eu desenhei um sistema inteiro. Desenhei mesmo no Canvas. Eu falei, eu preciso disso na BLC. Aí eu apresentei para a Dani falou, eu gostei, mas muita coisa disso a gente já tem no sistema, mas essa tela e SS a gente não tem. Aí eu falei, preciso falar com o Julião e com o Monte sobre isso. Mas como, mais uma vez, a gente estava mapeando processo por processo, a gente finalizou um pouco antes das minhas férias e agora a gente está aplicando as melhorias, né? E essa é a parte mais fantástica, na minha opinião. É você ver a melhoria acontecendo, Sim. sabe? Eu queria dar um recado para quem está ouvindo a gente também sobre a importância dessa pessoa que está fazendo isso na corretora de vocês ser uma pessoa interna. Uhum. Porque eu já vi algumas empresas de consultoria serem contratadas e na hora que ela apresenta, ela faz esse levantamento de 72 horas. A hora que ela apresenta coisas que eu falo, meu Deus do céu, é impossível. E tudo que eu expliquei, vocês não parece que entrou Sim. por uma orelha e saiu pela outra. Quando você tem uma pessoa de dentro da corretora, eu sei novamente que assim, não é todo mundo que tem, não é fácil, mas tem hora que é melhor você pegar aquele seu funcionário que quer aprender, que quer fazer e ouvir um pouco esse cara, estabelece um degrau de cada vez do que você pegar uma empresa externa que vai vir com um projeto que às vezes nem é a área dele, como já aconteceu, eu vi acontecer, eu olhei pro negócio e falei assim, eu precisei avaliar, eu falei assim, olha, posso falar a real? Posso falar a verdade? O cara pode falar. Eu falei, então, é isso. E chutei. Sim. Porque ele só escreveu besteira. Então, ele, na verdade, pra você ter uma ideia, ele fez um 80-20 que era 20-80. Ó. Ele trocou, pra você ter uma ideia. Os 20% que ele Sim. achou que estava ruim, estava ótimo, e os 80% que ele achou que estava bom, estava ruim. Tava ruim. Você tem uma ideia assim, Mas ainda bem que do você nível tem de esse erro. olhar analítico. Então, mas ainda bem também que esse cliente pediu para eu olhar, né? Porque ia dar muito ruim. Iam gastar muito dinheiro. Sim. Então, eu acho que tem hora que é melhor você pegar alguém dentro de casa, que já conhece o processo, ou de repente importar alguém para a tua equipe, para o cara ser um cara interno que faz isso, né? Do que, ser lógico, você pode pegar a consultoria externa para fazer uma consultoria básica, mas uma análise dessa eu acho complicada. E eu acho que a pessoa tem que estar disposta, mesmo que seja uma consultoria externa, tá, Mocho? Tem uma coisa que chama-se, tem uma ferramenta que ela chama-se Gemba, que é da Toyota de novo, tá? Do Lean Six Sigma de novo. E o Gemba é uma expressão em japonês que significa estar no lugar onde as coisas acontecem. Se eu contrato alguém de fora e essa pessoa vai olhar de cima, ela não sabe o que é o dia a dia. Sim. Estar no lugar onde as coisas acontecem é entender por que esse cara preenche esse campo e não aquele. Ontem eu estava com uma funcionária, uma ex-funcionária de uma seguradora, e ela falou assim, nossa, eu trabalhei tantos anos como gerente comercial, eu entendo muito corretor. Então, é engraçado como eles acham que entendem, né? Sim. E eles não entendem. Não entendem. E hoje o principal problema do corretor é que a companhia não sabe como eles trabalham. É loucura isso. É loucura, sim. E aí é trocar os chapéus, né, às vezes. Sim. Aí o cara vai para uma corretora, começa a trabalhar numa corretora e fala, meu Deus, eu não imaginava que era assim e tal. E se atendeu o corretor a vida inteira, né? Olha a surpresa. Ô, Adna, me diz uma coisa, como é que você mantém um relacionamento legal com a equipe quando você pega aquele cara, você já falou lá, aquele cara que é resistente, mas assim, qual é o equilíbrio entre bater e assoprar? Né? Como é que você faz para aquela pessoa conseguir fazer o que você está querendo, né? Mas até qual é o limite que você aperta? Como é que funciona? Bom, vamos lá. A única referência que eu tenho sou eu mesma. Então, quando eu preciso bater, assoprar, eu penso, que líder eu gostaria que me desse esse feedback? Como que eu queria ouvir esse feedback? Como que eu queria apanhar? Né? Então, quando eu vou falar, eu falo como eu gostaria de escutar. Tem uma frase muito boa, que um diamante não tem valor antes de ser lapidado. Sim. Olha que legal. É isso, olha não que bonito, eu me arrepiei. Mas aí o cara tem que entender que ele tem que ser lapidado, né? Ele tem que ser ensinável. Eu acho que o problema é isso, o cara querer ser ensinável. Isso. E aí, às vezes, a gente também precisa de um pouco de paciência, principalmente com a galera mais jovem. Eu sei que parece que não, mas é muito diferente. A Adna de 20 anos e a turma de 20 anos agora são bem diferentes.
Mas eu vou te dizer uma coisa, quando isso acontece, eu realmente, e eu falo a real, e por eu ter um jeito no dia a dia muito mais aberto, no sentido de fala, gente, pode falar. Traga aí quais são as dores, vão falando. Quando chega a minha vez de falar, eles vão ouvir, porque eu escuto tudo, Sim. entende? Então a gente faz essa técnica a gente aplica o login 360, login 360, eu falando de ferramenta aqui. Ferramenta. O feedback 360, nesse sentido, eu também preciso saber onde eu tô errando, né? Então, quando eu sento para dar um feedback, a gente tem que primeiro utilizar basicamente a técnica do sanduíche, né? Você é maravilhoso, você tá indo muito bem, tal. Aí, Tá aí, aqui no camada, meio. próxima camada. Então, porém, contudo, todavia, o que aconteceu nesse... E aí é trazer aquele ponto que você quer tratar. Não é sair viajando, falando, trazendo só defeitos, colocando o celular embaixo, nem nada. Esse ponto, o que aconteceu? Eu vivi um caso que uma das pessoas da equipe não estava respondendo um corretor que precisava responder. Aí eu fui lá e falei, por que você não respondeu? Levou 72 horas. Nosso SLA, hoje de acompanhamento, é de 1 hora. 2 horas. No máximo, em dia de fechamento. Então, o que aconteceu? Você levou 3 dias para responder. Eu não gostei do jeito que a pessoa me pediu. E vocês estão usando o ticket para controlar? Então, eu utilizo mesmo a tela de pedido de gestão. A própria de pedidos. Pedido de gestão de Do pedidos Mosh. pendentes. Exatamente. Porque o ticket aí é outra ferramenta que eu vou precisar introduzir de maneira assim. No segundo estágio. Exatamente. Tá. E aí, ele falou, eu não gostei do jeito que me foi pedido. E aí eu disse... Ah, olha isso. Mas deixa eu te perguntar. O corretor tem culpa disso? O cliente tem culpa disso? Então, você está querendo punir alguém aqui de dentro que não soube comunicar-se, né? Sim. E você está punindo alguém que precisa dessa informação para trazer a venda para a gente. O que acontece? Então, primeiro, você resolve o problema. Depois você chega em mim e fala, Adina, eu não gostei disso. Ah, então tá. Então, isso, agora a gente resolve. E eu acho que essa resistência... Porque tem... Ah, eu não gosto de não sei quem. A gente pode gostar ou não gostar, mas aqui a gente tá para trabalhar. Então, primeiro eu entrego o que eu sou pago para entregar. Depois eu venho e reclamo. Você tem que ter o profissionalismo de fazer a tarefa independente de qualquer A ou B e depois resolve o ruído. Inclusive, quando é alguém que eu não gosto que me pede alguma coisa, é a primeira coisa que eu faço. E com altíssima qualidade, para não correr o risco da pessoa vir voltar. de novo. Então, agora vamos falar do status da proposta, assim, que devia se chamar status da Adina. Então, isso é uma coisa, Adina, que a gente quis colocar muito tempo no sistema, muito tempo. Sim. E o Pessoas também, o Pessoas é um módulo do Mosh que eu durante muito tempo briguei com algumas corretoras, só que ninguém queria fazer o controle. É difícil você pegar o corretor. Aí encontramos alguém, foi um sucesso. Sim. Aí o status da proposta, que você ajudou a gente. Quando o Julião nos procurou, falou assim, olha, tem uma solicitação assim, assado. Eu falei, bingo, lindo. Só que vamos mapear. E a gente mapeou de uma forma, fez. Quando você veio já tudo estruturadinho, eu falei, era isso que eu precisava. Como é bom, meu Deus, ter alguém organizado para fazer isso. E a gente implementou isso, é um sucesso. Então, assim, se você é usuário do Mosh, trabalha com saúde e não usa o status da proposta, está perdendo. Tá perdendo. Né, E aí você começou, então, passo 2, fez isso, passo 2, automatizar. Sim. O cara tá tantos dias sem pagar, eu quero que muda para inadimplente. Isso. Aí pagou de novo, muda para adimplente. Aí aquele tempo, você assim, a Adina estabeleceu processos, tipo, quando entra a proposta sendo digitada, a proposta finalizada, você fez lá, e aí o sistema vai automaticamente, né, se moldando, permite que o cara nessa etapa inclui produtores, né, corretores, na outra etapa não permite mais, e assim você foi automatizando. Cara, isso ficou sensacional. Ficou sensacional. E logo vem aí, gente, um novo status que eu vou solicitar. Novo. Que chegou ontem, inclusive, uma solicitação. Olha como é legal você ter essa mente de melhorias contínuas. Ontem, o diretor comercial lá do Morumbi falou, Adina, e se a gente tivesse um status de cancelada e nova... Só um exemplo, tá? Depois a gente pensa em conjunto. E nova proposta. Por exemplo, o cliente desistiu de entrar na operadora X, mas ele não é perdido, ele vai entrar na Y, para a gente conseguir medir, mensurar isso através dos status também.
na hora que a gente exporta o relatório lá do WebNew, a gente separa isso por status, para eu identificar quantos realmente... Migrou, né? Fazer uma migrou. Boa, migrou, gostei. Migrou. Já Porque vou aí até você abre, anotar isso aqui, ó. você abre o novo controle e no seu novo controle você tem renovação e remissão. Você pode, de repente, colocar como uma remissão no outro controle e aí fica vinculado. Já tem a solução. Aí, muito bom. Então já saiba que vai chegar uma nova solicitação. Aí, por exemplo, nesse processo da Adna, ela verificou o quê? Tem usuário que, na hora de lançar a parcela, fechava o sistema, não lançava a parcela. Já tinha feito todo o processo, não lançava a parcela. Né? E aí, como que pegou isso? No relatório de pedido. Isso. Aí lá eu lembro que você pediu, falou assim, moxa, vamos fazer um controle aqui, que aí coloca em vermelho quem não tem parcela ou quem não tem comissão lançada. Sim. Assim, sensacional, para você ver o tipo de ajuda que isso gera. E esse das parcelas lançadas, o financeiro também... Porque assim, como é uma esteira, né, como é uma linha de produção, bate lá no financeiro, a gente precisa... Nós precisamos levar essa bandeja com tudo, né? Não dá para eu chegar no McDonald's e colocar só o sanduíche, pedir o combo e falar, leva. No financeiro tem que chegar completo. Às vezes o financeiro vem e fala, vocês não estão lançando a parcela. Ai, socorro, moxa, ajuda a gente a automatizar isso de maneira que a gente não passe isso, porque se a gente não lança a proposta, ou a parcela, perdão, eu preciso sinalizar o financeiro, porque algo lá, a tabela não foi cadastrada ou algo do tipo. Mas se essa tabela está cadastrada e eu passar, foi eu que falhei aqui no meu processo. Então, essa automatização também de lançar a parcela, além da gente passar redondo para o financeiro, não vem com reclamação de o que está acontecendo? Que a gente está tentando fazer baixa e a gente não está fazendo a baixa porque vocês não estão lançando a parcela. E o mais legal de tudo é que a gente não consegue sair da tela. Você Sim, aviso. trava. Você não lançou a parcela. Mas o usuário sempre desliga o computador. ele tem esse recurso, né? E se ele puxar da tomada? Então aí... Aí não vai ter... Mas esses dias caiu a energia e eu tava quase sem bateria, tava finalizando o cadastro de uma proposta, aí desligou. Beleza, aí eu abri, ele voltou da mesma página. É porque estava em nuvem, né? É porque fica em nuvem. Tá. Mas aí o cara pode ficar, acho que 5 minutos sem usar a nuvem, a nuvem derruba, porque fala, o cara foi embora, né? Sim. A gente tem uma configuração lá que derruba. Entendi. Aquele sua comissão chegou que você fez, puta, aquilo foi sensacional, né? Sim. Só que naquela época que você trouxe pra gente, eu estava atendendo vocês no financeiro. Eu falei, né? Aí você foi super paciente, esperou. Muito paciente. E, aquilo ficou sensacional, porque o cara já recebe a comissão, o supervisor recebe também, né? Ele já clica no login 360, já abre ali, ele vê a produção, vê a comissão. Então, meu sonho é que todos usem 100% disso. Sim. Porque está tudo no mesmo lugar, interligado. Isso. Ele tem todas as informações dele numa só tela. Ou então, num ou dois mais cliques. Sabe assim? Você já tem tudo ali nas suas mãos. Eu acho, honestamente, fantástico. Fora que o login 360 é lindo. Eu acho lindo o login 360. Ah, né? Obrigado. Não. Vou passar para a equipe lá. Então, bom, enfim, é isso. Toda essa integração de manter o cara... A arte eu não gostei não, inicialmente. Lembra que eu falei, gente, que arte é essa aqui? Sim. Porque eu sou insuportável também. Eu sou uma cliente meio chata. No sentido de... É que todo mundo que é criterioso é percebido dessa forma. Mas eu sou gentil, eu não sou grossa, pra pedir as coisas. Sim. Então, assim, a gente mudou a arte. Eu não sou grosso para pedir. Só que se não fizer... Não, eu peço com tanto jeito. Dá uma estrelinha só falo, tô pedindo, tá? Tô pedindo, tá? Mais uma vez, tô passando para lembrar que eu tô pedindo. É a terceira vez, amigo. Fica a dica. Sim. Mas, E aí ficou fantástico. E eu queria também poder... Você deu essa dica, inclusive, mas isso é para outra conversa, de mandar... Eu sei que quase ninguém utiliza SMS mais, mas eu acho que é mais um passo de experiência do cliente, é ele... Sim. O que é isso? Meu dinheiro chegou. Hoje a gente teria que mandar via WhatsApp, né? Porque SMS Sim. tem muita gente, a geração... Sabe que tem uma geração que não abre SMS? Eu sou essa geração, você acredita? Que não abre SMS? Uhum. Como Se eu pode, abrir aqui para você, o banco avisa, você foi 2.000. roubado. E o cara não abre, não tem um SMS sem ler. Imagina, se manda SMS Jura? é urgente. É lógico. Se o banco mandou SMS é urgente. Nossa, eu devo ter E as promoções de casa que a gente ganha aqui? Essa daí é imperdível. Ou quantas vezes... Não, esses dias chegou um pop-up, olha que loucura, por e-mail, me dizendo assim, você acabou, compra realizada, autorizada, o nome do banco, R$900. Eu parei, eu tava atravessando, eu parei no meio da rua. Eu falei, o que o Chico tá fazendo da vida dele que tá gastando R$900 assim à vista? Quem vai pagar? Aí eu abri, fraude. Tá vendo nesse ponto aí? Tem que abrir. Eu abri. Então, você estava nervosa para falar hoje, foi Muito. bem?
Estamos Fui. chegando no final, já tá vendo? Depois eu fiquei confortável. Ai, tá Tava vendo? O apavoradíssima. que foi pior, aqui ou o radar? Então, o radar, com O radar, certeza. porque é mais Com gente. certeza. Muita gente. Mas você sabe que tem mais gente assistindo a gente agora do que o radar, né? Mas eu não tô vendo Ai, tremeu. eles. Não, do radar foi insuportável, Chico. Eu tomei banho falando o que eu ia falar. Eu sequei o cabelo falando. Jura mesmo? Tudo, fui passear com os cachorros, falando com os cachorros o que eu ia falar. Vindo no caminho pra cá, eu vim repetindo. É. Aí, Eu já não gosto de ler e treinar, porque Mas eu eu não só ponho o escrevi. tópico aqui, porque Sim. é legal, porque na hora você muda, né? Você vai adaptando, senão fica uma coisa. Se você fosse voltar no tempo, né? Sim. É ruim isso aí. Não, mas eu ia só falando, não anotei nada. Eu fui só É. falando, aí o Chico, nossa, você nem fala, você nem usa essa palavra. Eu falei, vai, grosso, deixa eu melhorar então. É. Aí eu fui melhorando assim. Eu acho que foi bem, né, no radar. Depois eu tentei assistir, mas não consegui. Foi muito eu fiquei bem. com timidez de novo. Eu Foi falei, mesmo, de comecei a assistir. sentir a sensação de novo. Eu falei, Então, não é quero. um dos problemas de quem tem um lado esquerdo do cérebro desenvolvido, é isso, você é muito criterioso, você acaba se autocriticando muito, Sim, né? Você quer sempre excelência, então talvez você fala, pô, poderia ter feito melhor, poderia ter falado melhor, sim, mas que burro que eu fui aqui, né? E outra, eu acho que uma coisa que acontece, que isso me inibia muito, toda vez que eu vejo um palestrante falar, eu falo, ele tá falando besteira. sim. Ele tá falando besteira. Ele tá falando besteira. E aí, quando eu ouvi falar, eu falo, meu, será que tem alguém aqui achando que eu tô falando besteira? Então, toda hora, eu tô aqui o tempo inteiro pensando, será que eu tô falando coisa com coisa? Mas é Será legal que falar tá- besteira, né? Eu gosto muito, mas não pra O pessoal fica famoso falando besteira hoje em dia. Sim, sim. Tá, É. se você pudesse, então, voltar no tempo, pegar a Adriana lá quando começou e dar uma dica pra ela, que dica você daria? Ai, presta atenção em quem já fez. Presta De atenção verdade, em quem já fez. quem já fez. Porque a gente fica querendo inventar a roda, né? E acha que vai ser diferente com você, né? Isso. E que a gente é muito bom. Desce um pouquinho do... Eu tenho 13 anos que eu faço análise, né? Então já é mais fácil pra mim descer do salto. Eu faço análise da vida toda, de sistema. E aí, se eu pudesse falar pra Agnes um pouquinho mais jovem, essa daí que recebeu o pito do FedEx, sabe? Uhum. Você podia ter me avisado. Seria aplicar. Então, essa é aplica a uma das partir de características de pessoas igual a gente, que você não gosta de tomar pito porque você sabe que você errou e você podia ter feito certo. Podia ter feito certo. Que Então, vontade meu, de como que eu comi desaparecer. essa bola? Exatamente, exatamente. Não acredito que foi isso. Tem cara que me liga e fala, já entendi tudo, pode parar. Não, você não precisa me humilhar também, eu já entendi. Tá. Exatamente. Tá, se você pudesse olhar para trás os últimos 3 anos, qual o momento que você deixou mais orgulhosa nesses 3 anos? O que você fez que você falou, meu, isso foi o... Arrasamos. Eu acho que foi Como é que chama? Peraí. O que me deixou mais orgulhosa foi o resultado de todo esse trabalho em dados, em números. De eu poder ver ali que o nosso trabalho... um incremento de 20% na satisfação do cliente é muita coisa. É muita... Parece... 20%. Gente, é muito trabalho. Tem 10 pessoas envolvidas. Você depende um do outro. É um ecossistema de fato. Sim. Girando. Então, o que mais me dá orgulho é ver que mesmo com todas as resistências, inclusive dos nossos clientes, não vai funcionar, você vai mudar, você vai engessar. Vai engessar tudo. Exato. E aí depois chega lá... Como tem vidente, né? Os Nostradamus que nem colocou, o cara já sabe que não vai dar certo. Já sabe que não vai dar certo. Como ele é bom. Aí quando dá certo, dá vontade de falar... Viu? E aí? Diga aí. E agora? E aí isso me deixou muito orgulhosa. E o que me deixou muito orgulhosa também, sem sacanagem, sem puxação de saco, sem nada, foi depois do radar você vir perguntar pra mim, Gina, eu posso passar essa informação para meus clientes? Sim. E aí você fala, cara, tá valendo muito a pena Sim. e tá trazendo muito resultado. Então isso me deixa muito Porque é orgulhosa. isso mesmo, Adina, aquilo que eu falei no começo aqui, de você fazer dar certo. A mentalidade assertiva é isso, de você fazer dar certo. Sim. Porque você pode olhar, o copo tá meio cheio ou meio vazio, depende de você. E aí você vai ser uma pessoa vitoriosa se você conseguir fazer o copo dar certo. Sim. E se você só não quiser tomar água ali, amém também. Exatamente. Decisão de cada um, né? E é isso, você fez acontecer, parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigado aqui, acabou, foram quase... Uma hora e meia de programa. Então, eu sei que eu falo muito. Eu pensei nisso. O Mochi falou, seja tagarela. Eu falei, bom. Nem precisa pedir. É bom. Pessoal, obrigado aí por ter assistido. Você quer deixar algum recado final, Adina? Gente... Para sua audiência? Fragmente tudo. Quando você vê uma coisa muito grande, um pedregulho que você precisa mover, se você não precisa entregar o pedregulho,
fragmenta. Leva de pouquinho em pouquinho. É sério, nada vai acontecer do dia para noite. Essa é a grande verdade. E a gente colhe os frutos. 1 ano e meio depois, já teve corretores que disseram: eu não abro mão de entregar em X lugar, a comissão é um pouco superior e eu prefiro entregar aqui porque eu sei a qualidade do ADM. Então, vale muito a pena essa construção. Muito bem. Obrigado, pessoal. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. O que mais, Paulo, que tem que pedir o pessoal fazer? Rede social, acompanhar a gente, TV Moshi, toda semana está saindo um episódio novo, não é isso? Obrigado por mais esse episódio. Um abraço.